Persona e mapa da empatia. Porque essas duas análises são os pilares fundamentais de toda a comunicação de marketing e vendas. Então vamos lá. O que é a persona e o que é o mapa de empatia? Vamos começar pelo conceito básico de cada um deles. A persona é um personagem fictício que você cria, onde esse personagem fictício representa o que seria o seu público ideal, o seu comprador ideal. Algumas pessoas chamam até isso de buyer persona, a pessoa que compra, né? O que é essa pessoa? Ela é uma representação, um avatar de uma pessoa que seria esse cliente ideal. E muito cuidado, não confunda persona com público-alvo. Público-alvo é uma coisa, persona é outra. Vou dar um exemplo aqui da persona aqui da Billwork. A persona da Billwork é o Pedro, ele tem 33 anos, é formado em ciência da computação e tem uma startup que é um software as service B2B que serve outras empresas com sistemas de tecnologia para gestão. Ele tem 2 filhos, é casado, mora na cidade de Florianópolis e gosta de, nos tempos vagos, sair para tomar uma cervejinha. Isso é um exemplo bem básico aqui do que é a nossa persona. Claro que ela é um pouco mais elaborada, mas é um exemplo, ele é um personagem fictício. Por que é importante fazer esse personagem fictício? Porque no momento que você for criar uma copy, uma landing page, uma campanha, seja lá qualquer marketing, você sabe exatamente com quem você está falando. Você imagina como se você estivesse falando com aquela pessoa, como se você estivesse conversando com aquela pessoa. E assim você consegue ser muito mais assertivo e também muito mais empático, entender o que essa pessoa precisa. E entendendo o que essa pessoa precisa, você fala diretamente com ela. E isso faz você ter melhores resultados. Por quê? Porque você está falando a linguagem das pessoas, que são os seus potenciais compradores. E aí vem também o segundo documento, a segunda análise, que é o mapa da empatia, tá? Para quem não conhece, o mapa da empatia é um mapa onde a gente se coloca no lugar da nossa persona, do nosso potencial cliente, para entender qual é a visão de mundo que ele tem. Então a gente faz uma análise para descobrir o que ele pensa, o que ele sente, o que ele ouve, e basicamente todo o ambiente, tá? De onde ele está inserido, suas necessidades, suas dores, o que está impedindo ele de avançar, de conseguir aquilo que ele quer. Então basicamente é para te dar uma cosmovisão daquela pessoa, para você entender e conseguir ver com os olhos dela. E por que isso também é muito importante? Porque se você conhece as dores e as necessidades das pessoas, o que ela vê, você consegue fazer campanhas de marketing, landing pages muito efetivas. Por quê? Porque você consegue trazer aquele sentimento para a pessoa de que você está falando com ela, de que você entende ela. E as pessoas, quando elas se sentem compreendidas, elas compram. Porque ela pensa assim, cara, essa pessoa conhece do meu problema, ela sabe o que eu estou passando, ela sabe quais são as dores que eu estou sentindo, ela sabe quais são as minhas necessidades, ela sabe por que eu não consegui avançar, ela sabe o que eu vivo no meu dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas financeiros, a gente sabe, por exemplo, que provavelmente ele tem problemas dentro do casamento por causa desses problemas financeiros, ou que ele tem um primo que é rico, ou ele tem um irmão que tem uma condição financeira melhor e ele se sente inferior por conta disso, É um exemplo. Então, quanto mais você entende o comportamento do consumidor, não só o comportamento, mas também quais são as necessidades das pessoas que compram de você, melhores os resultados que você tem. E aí é que vem o grande segredo desses dois documentos que você cria, porque esses documentos eles servem para orientar os profissionais, principalmente de copy, certo? Mas também vários outros profissionais a tomarem decisões e criarem campanhas melhores, entendendo melhor como que é o comportamento do consumidor. E aí você consegue criar propostas de valor, você consegue criar uma comunicação que vai se conectar com a pessoa que está do outro lado, e você vai conseguir também ter melhores resultados, porque você cria uma comunicação que está falando necessariamente com a pessoa que você quer falar. E ao mesmo tempo também ele repele as pessoas às quais você não quer falar. Então, por isso é muito importante ter esses dois documentos e usar esses dois documentos no seu dia a dia. Na hora de criar uma página, na hora de criar uma oferta, na hora de criar uma campanha, certo? Porque você sabendo exatamente com quem que você está falando, você tem melhores resultados. E como já é um conhecimento geral,
As maiores empresas do mundo, eu estou falando de Google, Amazon, Hugo Boss, elas investem muito para entender o comportamento do consumidor, porque ele muda, ele está sempre mudando com o tempo. E, por último, como que você faz uma boa persona, um bom mapa de empatia? Se você está começando um negócio agora, se você ainda não tem muita informação, muitos clientes, né, eu aconselho que você faça isso através de um benchmark, que é fazer uma análise de concorrentes. Você vê o que os seus concorrentes estão falando, quais são os argumentos que eles usam, principalmente aqueles concorrentes que são concorrentes de sucesso, pessoas que estão tendo bons resultados dentro do meio digital. Porque se eles estão tendo bons resultados, isso significa que a comunicação deles é extremamente assertiva, é muito boa, certo? Então você faz uma análise de concorrente e com base nessa análise de concorrente, você vai captando as dores, as necessidades, de acordo com as copies dos seus próprios concorrentes, principalmente copies que você sabe que estão tendo bons resultados. Agora, se você já tem uma base de clientes grande, como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso através de uma pesquisa qualitativa, né? Onde nessa pesquisa qualitativa você vai fazer o seguinte: você vai fazer perguntas para entender como é que é a visão de mundo dessa pessoa, né? Então você vai perguntar coisas como o que decidiu ele comprar, o que ele mais teve dificuldade antes de comprar, quais são as necessidades que ele tem, quais são as dores que eles estão passando, principalmente no momento da compra. Nesse caso, é interessante fazer essas pesquisas já depois que a pessoa compra, porque ela está mais fresco na memória. O que motivou ela a comprar? Por que ela escolheu você e não os concorrentes? Você já parou para pensar o quão poderoso é isso? Você descobrir por que as pessoas estão comprando de você e não dos seus concorrentes? Ou até descobrir qual concorrente que ela quase comprou ao invés de comprar de você? Aí você pode inclusive modelar os seus concorrentes e criar uma comunicação que vai destruir todos eles, né? Que vai ser muito mais efetiva, muito mais forte do que todos eles, porque você conhece profundamente o consumidor. E as empresas que mais têm sucesso hoje não são as que têm os melhores produtos, mas a que consegue se comunicar da melhor forma e oferecer para as pessoas aquilo que elas querem, mostrar que elas conseguem resolver o problema delas. Então invista em criar uma boa persona, um bom mapa de empatia, fazer uma análise de concorrente profunda, fazer também uma pesquisa qualitativa muito boa dentro da sua base de clientes para entender melhor como é que é o universo deles e criar uma comunicação muito mais poderosa. Beleza? Se você quiser ver mais vídeos como esse, ou até participar da nossa comunidade aqui de marketing voltado para startups, é só clicar aqui no link da descrição. Tem um grupo VIP lá no Telegram e ele é gratuito para quem quiser participar. Até o próximo vídeo.